A Índia encanta o mundo inteiro com suas cores e contrastes. É a 8ª economia e o 2º país mais populoso do planeta, com 1,2 bilhão de habitantes. É também uma terra de muita espiritualidade, onde surgiram 4 grandes religiões: hinduísmo, sikhismo, jainismo e budismo. Ao mesmo tempo em que o país cresce e se moderniza, monumentos milenares revelam uma cultura rica, marcada pela devoção. Seguimos agora numa viagem pelos mais fascinantes templos da Índia. Hoje estamos no interior do estado de Madhya Pradesh, parte central da Índia, distante 700 quilômetros da capital Nova Delhi. Localizada na altura do Trópico de Câncer, a pequena cidade de Sanchi guarda um antigo tesouro budista. No topo de uma colina está um enorme sítio arqueológico com mais de 2.000 anos de história. É o mais antigo santuário budista do mundo. O budismo surgiu na Índia no século VI a.C. A religião segue ensinamentos de Siddhartha Gautama, um príncipe hindu que abdicou de confortos materiais em busca do conhecimento. Ao alcançar a iluminação plena, passou a se chamar Buda. Todo o budismo, toda a tradição budista que se apresenta como budista, ela se baseia nas 4 9 verdades, que são o ensinamento básico do Buda e onde você vai encontrar todos os ensinamentos estão numa das 4 verdades. A primeira verdade é a existência do sofrimento, né? A segunda nobre verdade é que o sofrimento ele depende de causas e condições. A terceira nobre verdade é que, por depender de causas e condições, o sofrimento pode ser extinto, se as causas e condições do sofrimento forem extintas. E a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo, né? Que é o caminho para que a gente consiga transcender o sofrimento completamente, né? Esse é o estado de iluminação, né? Liberação completa. If I have to point one thing about the Buddhism, we say Buddhism is at the mind to stop to following the, we say, 3 mind poison, like desire, anger and ignorance, and we stop to follow that one. If you try to stop to follow that one, then after that you get a result to achieve the, we say, enlightenment or the Buddhahood that we achieve inside. When we achieve that Buddhahood and enlightenment, it doesn't mean that there is other land, to get from somewhere. It's already inside yourself that we achieve. That is the way of we say the Buddhism. Hoje restaurado e preservado, o sítio arqueológico atrai turistas do mundo inteiro e desde 1989 é considerado um patrimônio mundial pela Unesco. Mas a história de Sanchi teve início há milhares de anos. No século III a.C., o rei hindu Ashoka, da dinastia Maurya, se converteu ao budismo. Ele é considerado por muitos historiadores como o primeiro grande imperador da Índia. Arrependido com os horrores causados pelas guerras no período, o governante decidiu renunciar à violência e propagar a doutrina de Buda. Mandou então construir diversos monumentos religiosos e foi um dos grandes responsáveis pela expansão do budismo na Índia e fora dela. O
budismo ele rompe as barreiras da Índia pela força e trabalho árduo do rei Ashoka. No momento onde a Índia é dominada mais pelo budismo do que pelo hinduísmo, né? Durante o período, né, do rei Ashoka, que é o rei mais importante da dinastia Maurya, né? E a partir dessa força, ele consegue fazer com que o budismo rompa as barreiras da Índia para a região do Nepal, para a própria Indochina. Aí você vai também para a região da Tailândia, o budismo é celebrado, é a principal religião, isso tudo pela força do rei Ashoka. O rei Ashoka ele entende que deve expandir o budismo no mundo, né? E não é expandir os poderes dele como um líder político, como um líder de uma dinastia forte na Índia, mas é expandir a consciência e a importância do budismo como um processo de paz, né, entre esses povos e também de educação. Sanchi foi escolhida por Ashoka para receber monumentos budistas porque foi o local de nascimento de sua mulher. É também onde os dois se casaram. Além disso, o topo da colina parecia ser o ponto ideal para um templo e a prática da meditação. O templo é, de certa forma, uma oportunidade de refúgio, né? De você sair um pouco do barulho cotidiano, né? Das práticas comuns do cotidiano, né? E você está num outro lugar com uma outra paisagem, né? Que a gente vai privilegiar um aspecto da espiritualidade, né? De você ter um espaço para poder praticar, para poder meditar, né? Os espaços destinados à prática budista, eles geralmente têm a meditação, né? Não é só estudo, não é só meditação, é um pouco dos dois, né? O templo ele sempre demarca um local sagrado. Às vezes ele é erigido exatamente para enfatizar um acontecimento sagrado que se deu ali, como se você pega, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro ou a Igreja da Natividade em Jerusalém, ou se você pega, por exemplo, certos templos gregos em que eles diziam que se encontrava o umbigo do mundo, ou seja, houve alguma teofania, alguma manifestação divina e eles erigem um templo exatamente para demarcar isso. Em outros casos, o templo é construído para instituir a sacralidade do lugar, né? E isso mediante uma série de ritos ou uma série de usos litúrgicos que não são atos mundanos ou atos corriqueiros, mas são atos embebidos em sacralidade, quer dizer, institui-se a sacralidade daquele lugar. De uma forma ou de outra, quer dizer, estabelece-se um lugar especial em que o divino e o humano se aproximam ou têm a ocasião de se aproximar. Sanchi cresceu e diversos templos e monumentos foram construídos ao longo dos anos. Mas com o declínio do budismo em toda a Índia, a região acabou abandonada no século XIII. Em 1818, após 600 anos, as ruínas foram redescobertas por um general inglês. O anúncio do achado gerou interesse de arqueólogos e caçadores de tesouro do mundo inteiro, que vieram até Sanchi em busca de novas descobertas e itens valiosos. Mas sem qualquer tipo de controle, as explorações causaram diversos danos às estruturas. A restauração começou em 1881 e só foi concluída em 1919. Ao todo, o complexo tem 50 monumentos, em diferentes estados de conservação. São estupas de diversos tamanhos, estátuas exuberantes, enormes monastérios, templos e diversos desenhos talhados em pedra. Um exemplo da maravilhosa arquitetura budista e de um período importante da cultura indiana. Aqui encontramos um dos mais populares pontos de peregrinação budista. Mesmo sem nenhuma relação direta à vida de Buda, o complexo de Sanchi atrai milhares de visitantes todos os anos. A construção teve início no século III a.C., o que faz deste o mais antigo santuário budista em todo o mundo. O sítio arqueológico é dividido em 3 partes. A área leste fica num platô mais alto e revela ruínas de antigos templos e monastérios. Temple as a Buddhist is very important because all the people they want to get a happiness, they want to achieve, and they want to avoid the suffering, and that's why they go to monastery.
because in a monastery is the place like that they have everything, like which we see like a Lord Buddha's statue, the teaching of the book of the Lord Buddha, everything is. Not only that, in the monastery there is a master of the Buddhism, higher practitioner. They show the way how to achieve the happiness and how to avoid the suffering, and that's why people give an important, because it's a different place. It's not like a family place, to be happy, but in a different way. A construção foi feita em duas etapas. A primeira, entre os séculos 7 e 8, ergueu as dependências monásticas. Há um enorme pátio no centro, cercado por aposentos retangulares de tamanho menor. Algumas poucas paredes continuam de pé, mas a divisão dos espaços é nítida. Também é possível perceber buracos no chão para um encaixe de pilastras. Inúmeras pedras empilhadas mostram uma grande preocupação com a decoração do local. A segunda etapa da construção ocorreu entre os séculos 9 e 10. Um templo foi erguido nos fundos do monastério. Figuras claramente identificadas com o hinduísmo indicam que o budismo, pelo menos neste período, adotou ou aceitou parte das tradições védicas. Mas ao lado do templo, uma enorme estátua de Buda, sentado na posição de lótus, deixa claro qual filosofia predominava por aqui. Ao lado, partes de outras imagens estão expostas no que seria a base de uma outra construção. Os templos costumam ter sim um aspecto social e um aspecto de congregar e de dar um certo senso de comunidade a uma certa sociedade. A questão é que, para o homem religioso, para as sociedades ditas tradicionais, é importante perceber que, ao contrário da maneira como nós ocidentais modernos vemos, o espaço e o tempo não são homogêneos. Eles não são meras coleções de quantidades intercambiáveis. O espaço e o tempo têm qualidades. Quer dizer, existe uma sacralidade maior ou menor nos pontos do espaço e nos momentos do tempo. Os templos são lugares de ensinamentos e de práticas, né? Ou cerimônias, né? Muito mais do que isso. Mas, na realidade, o templo é interno, né? O templo surge porque o mesmo templo, para olhos e estruturas diferentes, tem sentido diferente. Muitos vão dizer, para os budistas, o templo está nas próprias costas. Onde ele estiver, o seu templo está ali. Do outro lado do complexo, a parte oeste fica num platô mais baixo e um pouco mais afastada. Aqui é possível ver as ruínas de um monastério com aproximadamente 1.100 metros quadrados. O design é bastante típico, com um enorme pátio central e 22 quartos espalhados ao redor. Pesquisas realizadas aqui descobriram restos de madeira carbonizada, indicando que o telhado e as pilastras de sustentação eram feitos de madeira. Embora não haja comprovação científica, o Monastério 51, como é chamado, é associado ao período do Império Ashoka, há mais de 2.300 anos. A maior evidência dos historiadores para esta tese é o tamanho e a forma como os tijolos foram usados. Na frente da edificação, uma antiga pedreira. Daqui foram tirados os tijolos para a construção do monastério. Mais tarde, a escavação foi usada como um tanque para armazenar água e abastecer o local. Descendo as escadas nos fundos do prédio,
vemos uma pedra transformada numa espécie de tigela gigante, usada para oferendas e celebrações. Uma bela trilha com cerca de 300 metros nos leva a um terraço artificial, construído para abrigar uma enorme stupa budista, datada do final do século II a.C. Este é um monumento funerário, muito característico da época, com uma espécie de terraço circular e exterior murado. Geralmente eram construídas sobre as cinzas e relíquias de importantes figuras do budismo. Aqui, arqueólogos encontraram restos mortais de 10 professores budistas, de pelo menos 3 gerações diferentes. A estrutura tem 8 metros de altura e 15 de diâmetro. O muro ao redor tem 4 entradas. 2 escadas na parede de dentro conduzem o visitante ao andar superior. Os budistas acreditam que caminhar com uma atitude positiva em volta do monumento pode trazer benefícios como paz e bem-estar. O muro externo é enfeitado por gravuras em alto relevo. São figuras de seres humanos, animais, motivos florais e seres mitológicos. Aqui também é possível encontrar a imagem da Dharma Chakra, o símbolo que representa os ensinamentos de Buda e o ciclo de vida e morte. Mas é no platô principal que estão as maiores atrações do complexo budista de Sanchi. Entre elas, a grande stupa, com enormes portões e lindas estátuas de Buda. O sítio arqueológico, com mais de 50 monumentos, fica no alto de uma colina. E apesar dos milhares de turistas e peregrinos que visitam o local anualmente, o clima é de paz e contemplação. O complexo é dividido em diferentes áreas, mas é aqui, no platô principal, numa área com mais de 77 mil metros quadrados, que está a maioria das atrações. Aqui vemos ruínas de um templo do século VII. Arqueólogos acreditam que ele foi erguido sobre a base de outro santuário, provavelmente construído 200 anos antes de Cristo. 9 das 12 pilastras continuam em pé e medem 5 metros de altura. No fundo, uma pedra polida manualmente, em forma de tigela, usada em cerimônias religiosas. Ao lado, um templo menor de teto plano e com um pórtico na frente sustentado por 4 pilastras. Um exemplo notável da arquitetura Gupta, império que dominou a Índia entre os séculos 4 e 6 d.C. O estilo conta com estruturas simétricas sem grandes preocupações com ornamentações exteriores. Hoje vazio, o santuário costumava abrigar uma imagem de Buda sentado na posição de lótus. No terreno estão espalhadas dezenas de stupas com tamanhos variados. Esta, chamada de stupa número 3, é uma das mais antigas. Com 8 metros de altura e 15 de diâmetro, o monumento guardava em seu interior os restos mortais de 2 famosos discípulos de Buda. O chatra, essa espécie de guarda-chuva no topo do domo, simboliza a coroa de Buda e reforça a importância dos homenageados. O ornamento também serve como proteção contra forças negativas e qualquer situação que leve ao sofrimento. Mas a principal atração do complexo de Sanchi é a stupa número 1, ou a grande stupa.
A estrutura abrigava as cinzas de um mestre budista. O tamanho e o chakra triplo no alto evidenciam que este é o principal monumento por aqui. A Grande Stupa tem cerca de 16 metros e meio de altura e 36 metros e meio de diâmetro. Quando foi construída no século III a.C., tinha apenas a metade do tamanho atual. Mas ela sofreu muitas transformações ao longo dos anos. Devotos de diferentes partes do país ajudaram nas obras com generosas doações. Com as reformas, o monumento aumentou de tamanho, foram instalados o terraço, a meia altura, o muro exterior e os belíssimos portões. Os painéis nas 4 entradas são resultado de um trabalho de decoração extraordinário. Com 8,5 metros de altura cada um, eles estão repletos de imagens que narram passagens importantes de Buda, vidas anteriores, momentos históricos e ensinamentos. Curiosamente, Buda, em nenhum momento, aparece como ser humano. Ele é sempre representado por símbolos, como uma árvore, stupa ou Dharma Chakra, que aqui representa o primeiro sermão de Buda como o iluminado. To achieve the happiness, to avoid the suffering is very difficult, and that's why we Buddhism, as Buddhism, Lord Buddha also trying to show the way and how to do it, how to know it. Other religions, some of the religions, they believe that some God will come and they will do something to it. They believe like that. Some of religion, but as in Buddhism, we believe there is Lord Buddha. There is a spiritual leader, but we have not believed that they will come and they will take it out. We will believe that which he show the way, which he achieved the way, which he show the way. If you follow that one, then you will be achieved. If you believe it and you follow it, then you will one day you will become like as him. O líder espiritual só é visto na forma humana e em posição de meditação ao passar pelos portões e pelo muro externo. São 4 esculturas colocadas contra a parede da Grande Stupa. Foram os últimos elementos acrescentados ao monumento em meados do século V. Já na parte de trás da stupa está o monumento mais antigo de todo o complexo, um pilar, ou o que restou dele, erguido a mando do próprio rei Ashoka. Partes de inscrições ainda podem ser lidas e traduzidas num raro registro da escrita Brahmi. No texto, o imperador ameaça excomungar e expulsar os monges que criassem problemas na comunidade local. O sítio arqueológico de Sanchi é um verdadeiro museu a céu aberto. Um registro importante da cultura indiana e, sobretudo, da religião budista. Uma filosofia de paz, compaixão e autoconhecimento, com mais de 2.500 anos e que segue conquistando novos adeptos pelo mundo. Buddhism is growing up, It's, first, the Buddhism was created in India by the Lord Buddha Siddhartha. Then he became a Buddha. Then he created. After that, Buddhism spread in Nepal, China, in Tibet. Then after that, now these days, now all over the people they are interesting to know about the Buddhism, because they want to know because of Buddhism, because of we show the way how to control your mind, to get a peace, how to grow up the compassion. That's why I think so. Most of people, everybody, they love to be a peace and be a grown up compassion, happiness.